José vai trazer a mensagem para nós, mas antes que ele chegar, eu gostaria, talvez alguém poderia pensar hoje à noite, mas por que o irmão José pode e eu não posso? Homens da nossa igreja, está aberto, viu? Se quiser honrar o Senhor, pregando a palavra de Deus, está aberto sempre. Eu prego, o pastor Robson prega, mas queremos abrir oportunidades para os outros também, para pregar e tudo, trazer a palavra de Deus. Fala, pastor Bill, mas por quê? A Bíblia que a Bíblia manda que os mais velhos têm que ensinar os mais novos. Então, Cláudio Van, tem pessoas mais novas do que o irmão aqui? Tá bom. Samuel, tem pessoas mais novas do que você aqui? Tem. Lucas, tem pessoas mais novas do que você aqui? Hoje não. Hoje à noite não, mas pode ter um dia, não é? Oi, meus amados, fala, pastor Bill, mas eu não sei. Eu vou te falar uma coisa. Quantas pessoas já ouviram o Dr. Fernando pregar? Lembra quando ele pregava de vez em quando na igreja? Sabe onde ele pegou as mensagens? Eu dei os meus esboços para ele e ele pregava. Pregava bem normal? Eu não sei. Geralmente quando ele pregou eu estava viajando. Mas o fato é que podemos ajudar, organizar a mensagem e tudo. Mas é sua decisão. Eu não vou agendar todo mundo para fazer, mas pelo menos uma vez por mês, mais ou menos, eu gostaria, na quinta-feira, ouvir um dos irmãos trazendo a palavra de Deus. Não tem que ser uma coisa de 2 horas, não. Se for de 2 horas, você vai precisar de lembrar de desligar a luz, porque todo mundo vai embora antes, tá? E tudo. Mas pode, estamos abertos, amém? Amém. Então, irmão José, por que está sentado? Chegou a hora, pastor. Deus abençoe. Amém. Chegou a hora. Teve uma vez que eu preguei na igreja, tinha 3 pastores ouvindo. Gente, que dia foi difícil. Esses pastores vão me corrigir depois. Mas foi bom. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de estar pregando nessa noite, falando sobre o homem antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da salvação e depois da salvação. Perdão. Eu tenho 3 pontos aqui que fala sobre esse Efésios capítulo 2. O irmão pode abrir lá? 3 pontos que fala aqui: o homem antes da salvação está morto em seus delitos e seus pecados. O segundo ponto fala a fonte e o meio da salvação. E o terceiro ponto fala o homem depois da salvação. Nós vamos ver esses 3 pontos aqui no capítulo de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Os irmãos podem se colocar de pé para a referência da palavra de Deus. Eu vou ler esses 10 versículos. E a palavra de Deus fala: e nos vivificou antes vivificou estando. Irmão, se eu errar aqui, os irmãos me perdoam. Os irmãos acompanham aí na Bíblia, porque às vezes minhas vistas tremem um pouco. Em casa eu leio muito bem, mas eu tenho uma lâmpada assim pertinho da Bíblia. Aí eu não erro não, mas aqui é longe. Mas os irmãos acompanham comigo. No versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes
segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe das potestades e do amor, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, segundo a vontade da carne, e nos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. No 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em seu amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, e as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse momento, Pai, eu te agradeço por mais esse dia, essa oportunidade, ó Pai, e dispor a palavra do Senhor. O Senhor usa-me agora, Pai, como instrumento das mãos do Senhor. E fala, Pai, em nossos corações, Senhor Deus, nesse momento. E ajuda nós, ó Pai, a entender bem a Tua palavra. Por favor, ó Pai, nos ajude, nos abençoe. Eu peço também que aqueles que se encontram enfermos, o Senhor pode estar tirando a enfermidade e dando para eles uma boa saúde. Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu estava estudando sobre essa mensagem, aí eu estava lembrando de um caso. Primeiro eu vou contar essa história e depois eu continuo aqui, só para os irmãos verem como que Deus trabalha na vida das pessoas. Deus trabalha na vida da pessoa em Cristo, quando ele está em Cristo, caminhando com Cristo, né? Aí Deus vai estar abençoando. Veja só, um casal do Japão, eles dois eles tinham um restaurante, e nesse restaurante eles passou a dever muito, mais de 100 mil, e aí eles desanimou. Lá na época o governo liberou, né, os policiais, eles iam nesses restaurantes, não pagavam nada, comia, bebia à vontade e não pagava nada. Aí um certo dia um sargento entrou com um monte de homem, comeu. Depois o dono falou para a empregada, falou: hoje eles precisam pagar. E esse homem já estava devendo 20 mil para eles e não pagava. E foi cobrar dele, e ele mandou mais uma multa para eles de 8 mil reais. E assim eles foi lutando e não teve como pagar esses 8 mil. Aí o que eles fez? Fechou o restaurante. Fechando o restaurante, a mulher dele ficou desinquieta, e ela cria em Deus, e ele não. Aí teve um dia que teve uma senhora que foi conversar com ela e explicou para ela as coisas, né? Se vai bem com Deus, as coisas vai bem com a gente, e se não vai bem com Deus, as coisas não vai bem com a gente. Aí ela quis ouvir mais daquela mulher, e ela estava sempre ajudando ela.
Mas quando ela chegou em casa um dia, ela abriu lá no computador, estava lendo a Bíblia do computador, e o marido dela chegou e sentou do lado dela e eu ficou ouvindo ela lendo. Depois ela falou, ele falou assim, né? Falou, ó, é umas palavras muito bonitas, que estava falando que precisava crer em Deus. Ele falou, é umas palavras muito bonitas, só que nós não tem tempo para crer em Deus. Ele estava preocupado com as coisas, de ganhar para pagar as contas deles. Aí um certo amigo deles ligou para eles, chamando eles para trabalhar com eles. Isso já não era mais no Japão, era em outra cidade, não me lembro o nome agora. Não lembro o nome agora, mas eles chamaram ele para trabalhar com ele e eles foram. Com pouco tempo eles conseguiram pagar aquela conta que eles deviam e eles pagou. Aí passado mais um tempinho, o dono resolveu vender o restaurante e ele já pôde comprar o restaurante com outro amigo dele. E eles comprou o restaurante e aí, irmão, eles só lenha, trabalhando, correndo. Porque o japonês, eles trabalham em restaurante, mas é corrido. É que nem eu abrindo porteiro, mas é uma corridinha, né? Eles fazem de jeito para atender o povo. Eles fazem de jeito. E aí só correria. A mulher dele suava, passava um pano ali para enxugar. E os empregados também, tudo suando para atender o povo. Muita gente estava entrando no restaurante. E eles dois ficou ricos, rapidinho. Eles pôde comprar casa, comprar carro novo e estava rico. Aí de repente um dia eles estavam lá reunidos, aqueles mais chegados deles, dois, eles estavam sentados lá para jantar. E na mesa, a mulher dele foi levantar, estava sentada, foi levantar para pegar alguma coisa da mesa, travou, caiu em cima da mesa, não conseguiu levantar. Aí foi parar no hospital, foi internada. Aí o médico falou que ela tinha de operar da coluna ou ir para cadeira de roda. Aí aquela amiga dela que antes, né? Antes disso, um dia antes, ela estava na cama lá e ela resolveu pegar a Bíblia e ler. E ela estava lendo e vendo que precisava mesmo buscar Deus e esquecer aquelas coisas do mundo. Porque aí estava falando que a riqueza não leva a lugar nenhum. Né? Aí ela estava lendo essa passagem e a mulher amiga dela veio no outro dia e ela leu a mesma coisa que ela estava lendo ontem. E nisso aí, o marido dela estava sentado do lado, só ouvindo. E aí aquela amiga dela levou outra amiga dela também, e elas duas, mas falou mesmo, muito. E não olhou para ele não, ele falou bastante mesmo. Falou que a riqueza não leva em lugar nenhum, mas Deus leva. O caminho de Deus é reto e ele leva até o céu. E pregou para eles, mas falou. Aí aquele homem também aceitou a Deus. E depois eles dois viu que não precisava correr atrás da riqueza, mas assim buscar as coisas de Deus. E eles dois, depois eles dois consertou as coisas e ficou tudo certinho, pagou todas as suas dívidas, quer dizer, já tinha pago, né? Mas aí não correu mais atrás da riqueza. Eles viram que não precisava correr atrás da riqueza. Mostrou que buscando a Deus basta, não precisa mais correr tanto atrás da riqueza. A riqueza é boa, mas eu conheço várias pessoas que cresceu na igreja, lá no estado de São Paulo, lá, as pessoas cresceu na igreja, ficou bem de vida e depois ficou rico e saiu fora, abandonou Deus. Então a riqueza faz isso, muitas vezes se a pessoa não saber mexer com a riqueza, ele desvia de Deus, porque ele acha que não precisa de Deus, né? Tem muito dinheiro, então não precisa.
Não é o caso, irmão, aqui da mensagem, mas eu quis contar essa história para os irmãos verem como que Deus trabalha na vida da pessoa. E nós vendo aqui, no início da mensagem aqui, fala assim, o homem antes e depois da salvação, e o texto bíblico apresenta a situação do homem antes da salvação e o meio como ele é alcançado por Deus e a sua condição depois de salvo. Vale a pena deixar o curso deste mundo e assentar-se no lugar celestial. Vale a pena buscar a Deus, que um dia nós vamos também sentar nesse lugar celestial, né? Que Deus, o Senhor Jesus preparou para nós. O homem antes da salvação está morto e está morto em ofensas e pecado. No versículo 1 que nós leu aqui, que fala: e vos vivificou, estando vós mortos e em ofensa, né? Em ofensa e pecado. O homem antes da salvação, irmão, ele é perdido de tudo mesmo. Ele é perdidinho. Ele não conhece as coisas de Deus. A minha esposa, a Maria, fala que eu falo muito de mim, né? Mas eu falo o meu testemunho, o que eu era antes, né? Ela fala que nas minhas mensagens eu falo muito de mim, mas antes de eu aceitar o Senhor Jesus Cristo, irmão, eu não prestava para nada. Para nada. Eu não sei como, é porque elas não sabiam, né? Eu não sei como que eu cheguei a casar 2 vezes. Mas a primeira vez não deu certo, mas graças a Deus em Cristo eu casei com a Maria e depois, um pouquinho depois, eu fui para a igreja. Por isso que nós vivemos juntos até hoje, porque senão nós não estávamos morando juntos mais. Porque eu não prestava, eu não conhecia o que era coisas boas para agradar a Deus e fazia muita coisa errada. Eu, graças a Deus, que não entrei nas drogas e nem roubei, né? Graças a Deus por isso. Deus me livrou dessas coisas. Mas eu fazia de tudo que não prestava. No versículo 2, anda segundo o curso deste mundo. O homem sem Cristo, ele anda no curso desse mundo. Todas as coisas ruins ele acata. Como que os irmãos, não sei se os irmãos já viu isso, mas se você vai num bairro, em Minas Gerais, que chama forró, se você vai lá, eles arrumam encrenca, mas por pouquinha coisa. Por pouquinha coisa eles arrumam encrenca. O meu pai, ele brigou com meu tio por causa de uma pinguinha. O meu tio pôs que naquela época lá, eles colocavam assim na mesa e faziam um amigo beber. Meu pai chegou, ele estava bebendo, aí ele mandou colocar lá pro meu pai, e meu pai falou assim: eu não bebo não. Ele viu que ele estava querendo fazer meu pai beber à força, né? Assim, eu não bebo não. Mas foi a briga na hora. Meu tio foi em cima dele para bater, saiu fora. Passado um dia depois, ele deu uma facada na coxa do meu pai. É assim que é as coisas do mundo. As coisas do mundo é só na perdição. Não há coisa boa de jeito nenhum lá no mundo. O homem sem Cristo, ele inventa muita coisa, faz, né, muita coisa que não agrada a Deus. E continuando, no versículo 2, né, que nós não li, que fala assim: em que outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. O homem sem Cristo, ele anda, ele não tem obediência.
eu ainda era bom assim no serviço, né, para trabalhar, e eu ainda obedecia o encarregado, eu sempre fui, mas isso é porque eu aprendi do meu pai. Mas o homem sem Cristo, ele está sujeito a perder até a sua vida, por causa da ignorância. Ele é ignorante, e não conhece as coisas de Deus, a ignorância dele é pior ainda na vida dele. E anda segundo o curso anda segundo o príncipe, que é Satanás. O príncipe desse mundo é o Satanás. E eu estava vendo Satanás, ele tem vários nomes, né? Ele chama de Satanás, diabo, né? Os mineiros chamam ele de capeta. Então vários nomes que chamam ele. Uma coisa que não vale nada, né? Não presta. Ele judeia mesmo das famílias, né? Do povo sem Cristo. Veja no versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Antes de nós aceitar o Senhor Jesus Cristo, nós também era desse tipo, né? Esse homem que não prestava, que não acatava nada das coisas de Deus. Eu fiquei, irmão, até 25, 26 anos, mais ou menos, eu não conhecia nada das coisas de Deus. Eu ia na igreja católica, mas lá você não aprende nada, né? Lá você não tem como aprender nada. Mas ia também, era uma vez por ano, né? Que nem eu já falei uma vez aqui, que eu ia lá só para ver as moças, não estava nem aí com o padre. Então, mas lá você não consegue aprender nada, porque nem ele mesmo não sabe ensinar também, entendeu? Nem ele sabe, porque o homem natural não conhece as coisas de Deus, porque ela se decide espiritual, né? E ele não é nascido de novo, ele não tem Espírito Santo de Deus. Eu disse para isso aí com uma moça um dia, ela ignorou comigo, mas é a verdade. É a verdade. Também anda nos desejos da carne, nesse mesmo versículo, no versículo 3. Anda no desejo da carne, anda nos desejos dos pensamentos, e é filho da ira. Antes nós era filho da ira, filho do Satanás, né? Filho do diabo. A pessoa sem Cristo, ele é filho do diabo. E depois que ele aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e salvador da sua alma, aí sim, aí ele passa a ser filho de Deus, né? Nem lá em João fala, no capítulo 1, versículo 11, 12 ali está mostrando que a pessoa, se ele confessa o Senhor Jesus Cristo, aí sim, aí ele passa a ser filho, né? Ali está mostrando que ele passa a ser filho de Deus. Deus dá o poder para ele passar a ser filho de Deus. O homem sem Cristo, ele não é filho de Deus, né? Eu falei pro meu sogro assim um dia, bicho, ele ficou bravo comigo. Eu falei, não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, vocês ficam falando essas coisas, ficou bravo comigo. Eu falei, mas eu posso mostrar pro senhor? Eu mostrei para ele esses 2 versículos. Que ali fala que Deus dá o poder para a pessoa passar a ser filho de Deus. No segundo ponto, a fonte e o meio da salvação. A fonte e o meio da salvação. A misericórdia e o amor de Deus. No versículo 4,
Aqui é continuação do versículo 3, mas também no versículo 4 fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Ele nos amou porque tem a misericórdia de nós. A misericórdia dele é grande. Ele dá para nós um amor tão grande, como eu falei para um homem lá na Santa Casa. Ele falou assim que Deus é amor, né? Eu falei, sim, ele é amor, mas você precisa confessar ele como seu salvador. Aí o pastor pregou para ele, é aquele que fez a decisão. Aí nós mostramos para ele os versículos e tal, nós achamos que ele fez a decisão. Então, e no versículo 8, e pela graça de Deus. No versículo 8 está falando pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom, né, de Deus. E é pela graça que nós somos salvos. Não é pela obra, né? No versículo 9 fala: não vem das obras para que ninguém se glorie. Se fosse pela obra, irmãos, talvez o pobre não ia para o céu, né? Aí o rico ia comprar a salvação. Porque se fosse por obra, né, podia comprar a salvação. Mas não é, graças a Deus, não é por obra. É por meio da fé. Aí o Senhor Jesus Cristo salva. Se você tem fé e crê nele, ele vai salvar. E não por obras, né? O versículo 9 que fala, não por obras. E no versículo ponto 3 aqui diz também: o homem depois da salvação. Bom, até aqui nós vimos o homem sem a salvação, né? Mas agora nós vamos ver o homem depois da salvação, depois de ser salvo, depois que ele aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Aí muda, né? O filho é filho da misericórdia de Deus. No versículo 4 e o 3, né, que eu disse: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Antes nós éramos, né, perdidos, mas no versículo 4 fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Aqui muda o quadro, né? Aqui nós já é filho de Deus, aí vai mudando. E veja também, é vivificado por Cristo e criado em Cristo. É vivificado e criado em Cristo. No versículo 10 fala: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, aqui há uma diferença aqui muito grande, porque sem Cristo nós não fazíamos obra nenhuma para Deus. Mas quando nós estamos em Cristo, aí nós devemos fazer obra para Deus, ganhar alma para Deus, né? Trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Tudo é obra. Um certo dia eu estava na igreja e um pastor de fora estava pregando e ele falou assim: irmãos, cada um de vocês aqui pode ganhar uma alma, basta você querer. Se você sai da tua casa, visita o seu vizinho ou alguém lá do seu serviço, senta com ele, conversa com ele, ele pode ser salvo. E já pensou, lá tinha mais ou menos 100, 100 e poucas pessoas, já pensou, cada um de vocês ganhasse uma alma no ano? Quantas almas tinha aqui hoje? Mais de 200.
É assim que a igreja cresce, ele falou. E aqui lá, irmão, eu acatei para mim como eu precisava também ganhar uma alma. E passado mais pouco tempo depois, o Senhor Deus me usou e eu ganhei um rapazinho que eu tinha de 12 a 13 anos. Hoje já é casado e é um pregador lá em Pitagueiras. Então Deus usou a minha pessoa para levar ele até os pés de Cristo. Porque eu acatei o que ele estava ensinando. Se nós acatar o que a Bíblia nos manda fazer, nós vamos fazer algo para Deus. Não é fácil ver, se você parar e pensar, falar, gente, fulano é tão bonzinho, né? Mas ele vai para o inferno. Se nós parar e pensar para onde ele está indo, nós vamos correr para ajudar ele. Outra vez, eu disse para o pastor José, ele não era ainda salvo. Eu disse para ele, José, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa buscar Deus. Ele estava indo muito assim, ele era, eu não sei como chama lá, do padre lá. E ele falou para mim, eu já fiz esse catecismo, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. E fica lá na igreja de vocês que eu fico na minha. Ele falou para mim. Eu falei, mas isso não é a vontade de Deus, não. Deus quer que você se arrepende, entrega a Ele, para Ele salvar a sua alma. Aí passou mais uns dias, nós fomos lá de novo. Nós reuníamos o jovem, né? Ia lá e cantava louvor com ele, e orava com ele. E depois outro foi lá, e naquele dia, né? Tinha um outro irmão com nós, e falou para ele, deixa eu te falar, pegou na mão dele para despedir para ir embora. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. A sua mãe, nem seu pai, não pode levar você para o céu. Mas o Senhor Jesus Cristo pode. Se você buscar Ele, se entregar a Ele, Ele vai salvar a sua alma. Ele leva você para o céu. E deixou bem claro para ele. Aí passado poucos dias depois, um outro irmão foi lá e ganhou para Cristo. Aí eu fiquei meio ciumado, né? Falei, cara, eu tenho trabalhado tanto, tenho falado tanto para ele, e ele não aceitou. Ele aceitou fulano. Eu fiquei meio assim. Mas depois eu vi que é isso que Deus faz, né? Deus usa o irmão Cradovan para falar com a pessoa. E o irmão vai lá e fala. Depois o irmão Lucas vai lá e fala de novo. Aí depois outro irmão vai lá e fala de novo. Talvez não se converte ainda. Mas às vezes no quarto ele se converte. É assim que deve ser. É assim que Deus trabalha, né? O pastor Misael, ele entrou na Santa Casa um dia e nós desencontrou no corredor. E ele tinha falado com a mulher lá, passando com ela, orou com ela e já tinha falado muito com ela antes, ela nunca tinha feito a decisão. Aí nós desencontrou e eu fui lá e conversei com aquela mulher, e a filha dela é da nossa igreja. E conversei com ela, li 2 versículos e perguntei para ela, falou, será que não chegou a hora da senhora agora aceitar o Senhor Jesus Cristo, não? Entregar a sua vida para Ele? O Senhor Jesus quer salvar a vida, a alma da senhora. A senhora tem que parar e pensar nisso. Não chegou a hora para a senhora, não? Ela falou assim, chegou, agora chegou. Ela aceitou Jesus naquele momento. E 4 dias depois, uma mulher morreu. 4 dias depois. Então, é assim que Deus trabalha, né? Deus envia um, envia outro. É como a palavra de Deus fala. Um vai lá, prepara a terra, o outro vai lá e planta, o outro vai lá e cuida, o outro vai lá e colhe. É desse jeito, né? É assim que a palavra de Deus nos fala. E também, eu já estou terminando. E fora do sistema satânico do mundo, o hábito
do crente é o mesmo de Cristo. Um plano espiritual elevado acima do regime que governa o mundo. Nós estamos acima do diabo, irmãos. O descrente não. O descrente ele ainda está abaixo do diabo. Mas nós já estamos acima dele. Por quê? Quando tem algo atrapalhando nossas vidas com Deus, se tiver alguma coisa atrapalhando nós, se nós buscar Deus, Deus nos livra. E muitas vezes o diabo está tentando, né, destruir nós. Mas nós temos a proteção de Deus, então o diabo fica mais embaixo. Ele não vai dar conta de chegar até nós. Como a palavra de Deus fala, né? Ele fica de redor tentando achar uma vaguinha para nos derrubar. Mas Deus tem um anjo em volta de cada um de nós, ao redor de nós. Ele está cuidando de nós. Ao redor de nós. De redor está o diabo. Ele está tentando achar um lugarzinho, mas Deus tem cuidado, né, de cada um de nós. Assim que Deus nos cuida. Agora abre sua Bíblia lá no Salmo 73. Vou pedir para o irmão Carlos leia para mim o Salmo 73, o versículo 26 até o 28. 73? 73. Versículo 26 ao 28. 26 ao 28. Está aqui, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Tá vendo? No versículo 6 fala: o meu coração desfalece sem Deus, né? Sem Deus ele desfalece. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. É Deus que é a fortaleza do nosso coração. No versículo 27 fala: pois eis que os que alongam, aqueles que estão longe, irmão, de Deus, só fica na perdição, destruído, né? Mas no versículo 28 fala: bom para mim é aproximar-se de Deus. É bom para cada uma pessoa desse mundo aproximar-se de Deus. Quando nós aproximamos de Deus, Ele está cuidando de nós. Quando nós afastamos de Deus, aí não. Quando nós estamos longe de Deus, Ele não vai estar cuidando, não. Eu disse isso para o senhor já há mais de 60 anos. E o pastor José falou também com um homem que tinha 70 e poucos anos. Ele olhou no pastor José e falou: quem é você, menino, para falar para mim de jeito? Aí o pastor José falou para ele, falou: ó, eu posso ser o seu neto, posso ser o seu sobrinho, mas a palavra de Deus, ela fala assim, assim, assim. Explicou para ele. E ele, naquele momento aí, ele ficou quieto. Mas ele achou que o pastor José era muito novo para falar de Deus para ele, para dar conselho para ele. Mas, irmãos, não existe coisa melhor do que caminhar com Deus, para aproximar de Deus. Deus está sempre cuidando de cada um de nós, mas nós também precisamos aproximar dele. Precisa fazer algo para ficar mais perto dele. Vocês precisavam ver o que eu fazia antes. Eu xingava à toa, irmão. Eu estava trabalhando de pedreiro, eu dava uma martelada no dedo, mas xingava. Aí um certo dia, eu me converti, estava em cima de um andaime, bem mais alto que aqui, era 6 metros de altura. E lá eu fui tirar uma peça e ela não saía. Eu catei, segurei e bati o martelo. Quando bati, eu quebrei a metade da unha e estourou por baixo.
Aí eu desci daquele andar, chegou lá embaixo. A mulher falou, tá doendo? Eu falei, não, isso aqui não é nada, né? Eu não xinguei. Aí um outro dia no outro serviço, eu dei outra martelada no dedo. Eu não sei porque eu batia tanto no dedo, né? Eu tinha batido no prego e bati no dedo. Mas eu dei outra martelada no dedo, aí eu saí gritando. Ai, gostoso! Aí os caras falaram, não, esse cara é doido. Eles é doido, ué. Quebrou o dedo e fica falando gostoso. Eu falei, não, mas eu vou xingar, não adianta, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Deus amansa o homem. Ele deixa o homem manso, humilde. Ele deixa o homem abaixo de qualquer coisa que você pensa. Ele deixa o homem bem pequenininho diante dele. Se nós dá lado para ele, se nós dá lugar para Deus trabalhar em nossa vida, Ele vai cuidar. Vixe, você vai agradecer tanto a Deus depois. Pode chegar, pastor. O pastor vai estar orando para nós. Assim Deus vai estar cuidando, né, de cada um de nós. Humildade é bom demais para o crente. Amém. É. Amém. Muito obrigado. Mas falou hoje de noite, uma é que tem que ter Cristo como Salvador, outra é que tem que falar com os outros sobre o Senhor. Mas como? Eu lembro quando eu era jovem, recém-salvo, que as pessoas chegaram na gente e falaram, se morreu hoje, vai para o céu? Uma pergunta meio ruim, não é, Raquel Giovanni? Uai, você está pretendendo o quê? Me matar? Alguma coisa? A pergunta boa. Pergunte-se assim mesmo. Como é que você pretende ir para o céu e não ir para o inferno? Porque só tem os dois lugares. Como? Talvez alguém perguntaria, uai, por que eu não vou para o céu? Eu sou uma boa pessoa e tudo. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituído está a glória de Deus. Então todo mundo é pecador, que falta chegar ao nível do Senhor Jesus Cristo. Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que é a morte? Quantas pessoas já perderam, queridos? Já perdi minha mãe, meu pai e tudo. Como é que sente? Aquela separação, não sente? A separação de Deus, o pecado entre nós. Mas o mesmo versículo fala, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como é que a gente recebe um dom? O Miranda, se quiser me dar 10 mil reais, como é que eu vou receber? Eu vou agradecer, vou pegar primeiro, agradecer, vou correr. Que talvez vai arrepender e não vai querer me dar. E tudo. Ué, recebemos o salário do pecado, é a morte, mas recebemos o dom gratuito de Deus e Ele não corre não. Ele dá a vida eterna. E como? Em João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Crer é uma palavra interessante, significa confiar. Confiar no quê? Na igreja? Na igreja nenhuma salva. Nas obras, a Bíblia fala que não é por obras, o irmão pregou de Efésios 2 hoje à noite, que não é por obras, mas é pela graça, recebendo a salvação. E mais um versículo, que foi muito bom. Mas tem mais uma coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, fala o seguinte, e com isso vamos orar e vamos terminar essa parte. Mas ela fala em 1 Coríntios 5, verso 15, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vida em Cristo é uma nova vida. As coisas antigas já passaram e nós não podemos viver mais para nós, mas para o Senhor Jesus Cristo
morreu e ressuscitou dentre os mortos para salvar a sua alma. Então, se tiver alguém que não tenha certeza na sua vida, hoje à noite, pode orar e falar com Deus. Deus, eu sei que eu sou pecador, que eu sou separado do Senhor. Eu entendo que Jesus Cristo morreu para me salvar. Eu quero rejeitar o meu pecado, eu quero colocar a minha confiança, não numa igreja, não nas minhas obras, não em nada além do Senhor Jesus Cristo. Eu quero recebê-lo como meu único Salvador. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te salvar. Vai te salvar. Mas tem que tomar aquele primeiro passo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem, pelo mensageiro, pelo testemunho desse homem de Deus. Ele sabe de onde vem, ele sabe para onde vai. Tem pessoas talvez escutando por vídeo, talvez aqui, que não tenha certeza, que eles possam procurar alguém que pode ajudar. Abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembramos que domingo, a ceia do Senhor, 7 horas, escola dominical, 18 horas à noite, vamos continuar o estudo, vamos iniciar, na verdade, o estudo de 1 Timóteo. Amém? Amém.